Ok, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós louvamos a Deus e o bendizemos. O bendizemos e o louvamos por conta da sua graça, sua bondade, seu amor infinito. E é esta graça e esse amor infinitos de Deus que nos tem feito perseverar na fé e assim vamos atravessando. Creio que a sua semana tem sido boa. E aqui estamos então em mais um domingo, abrindo então a nossa escola dominical e temos esse tempo então de adoração a Deus e de reflexão a partir de sua palavra. E para fazer isso eu estou tomando aqui um texto na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nos versos 9 e 10. Escutemos então. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Frisando esta última expressão, crescendo no conhecimento de Deus. Que Deus seja engrandecido e louvado. A ideia que a gente vai estar focando aqui, ressaltando, é a ideia então de conhecer a Deus e de crescer neste conhecimento de Deus. Como é que a gente conhece a Deus? Como é que a gente cresce no conhecimento de Deus? Pensemos em como é isto entre nós, seres humanos. Como é que nós nos conhecemos uns aos outros? Como é que nós crescemos no conhecimento uns dos outros? Certamente que a gente conhece uma pessoa numa dimensão bem primária, a partir de informações que a gente tenha sobre esta pessoa. Então a gente ouve informações sobre alguém e a gente fica conhecendo esse alguém nessa medida somente de informações. E este conhecimento é tão preciso quão precisa seja a informação que a gente recebeu, quão segura seja a fonte de onde nós obtivemos informação sobre alguém. É assim. Mas esse conhecimento somente a partir de informações recebidas, mesmo que a fonte seja segura, seja digna de absoluta confiança, não pode ser equiparado ao conhecimento quando você encontra esta pessoa. Você encontra uma pessoa de quem você já ouviu falar e agora você está tendo a oportunidade então de confrontar-se com esta pessoa, interagir com ela e aí então você passa a conhecer esta pessoa numa dimensão bem maior do que aquele conhecimento que você obteve a partir de informações. Então, agora você interage com alguém, ou se alguém que está conhecendo você, alguém tinha informações sobre você, e agora essa pessoa encontra-se com você, interage com você, e ela então agora lhe conhece numa dimensão diferente, uma dimensão intensa e certamente bem ampla e maior. É assim que a gente conhece pessoas. E como então se cresce no conhecimento de uma pessoa? O processo como é? Aí agora vamos pensar em convivência. Uma pessoa que você conhece por ter obtido informações sobre ela. A pessoa que você agora conhece pessoalmente por haver se encontrado com ela. É uma medida de conhecimento. Como é que esse conhecimento pode ser aprofundado? Como é que a gente vai crescer no conhecimento? Aí então vem
a convivência. A convivência é ela que proporciona a gente crescer no conhecimento de alguém ou alguém crescer no conhecimento a respeito de nós. Há um ditado, e a gente o ouvia muito, que para você conhecer uma pessoa é preciso você comer um saco de sal com ela. Eu quero chamar a atenção para o detalhe de que esse ditado tem a ver com uma realidade onde o saco de sal não é esse saquinho de 1 quilo de sal. Era um saco de 60 quilos. Era então o saco padrão para as cargas, né, em mulas, enfim. E então, se as cargas em mula, você tinha um peso de 120 quilos, 60 quilos por um lado do arreio que você atrelava aquele saco e 60 quilos do outro lado, e aí dava o equilíbrio. Então, é um saco de 60 quilos. Quando se fala de comer um saco de sal, não é esse saquinho de 1 quilo só não, viu? É um saco de 60 quilos, para proporcionar a oportunidade de uma convivência não fortuita, uma convivência demorada, prolongada. E aí então você conhece a pessoa e a pessoa conhece você. Com Deus, como é? Não é diferente. A gente conhece a Deus mediante informações em que recebemos a respeito dele. E quais são as fontes de informações sobre Deus? Nós temos então o quê? A própria criação de Deus, é uma informação sobre Deus. Como Deus é poderoso, como Deus é sábio, como Deus é sumamente poderoso, sumamente sábio. Isso está expresso na criação. O Salmo 19, digo melhor, ele fala disso, fala de como a criação, como a natureza mostra então a grandeza, o poder de Deus, enfim. Então a gente conhece a Deus pelo que está expresso aí em sua criação. A gente conhece a Deus mais do que pela criação, a gente conhece a Deus pelo que está escrito sobre ele, pelo que ele mesmo diz de si na sua palavra. Então são informações e escritos que nos trazem informações sobre Deus. Existem vários, mas será se todos esses escritos são dignos de absoluta confiança? Chama atenção para o detalhe que o escrito que se tem, que nos traz informações sobre Deus, e esse escrito é de absoluta confiança, é a Bíblia. É na Bíblia, então, que a gente tem a informação absolutamente correta sobre Deus. Então, se conhece a Deus pela sua obra, pela criação, se conhece a Deus pelo que dele se revela nas Escrituras, e se conhece a Deus mediante Jesus Cristo. Tem uma passagem no Evangelho de João que diz que Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é quem o tem feito conhecido, esse é quem o tem revelado. De modo que nós temos a revelação plena de Deus em Jesus Cristo. E como é que a gente conhece a Deus por Jesus Cristo? Quando nós o encontramos e nós nos rendemos a Ele, nós abrimos o nosso coração e o recebemos pela fé. Paulo aqui está escrevendo à igreja de Colossos. Sabe-se que a igreja de Colossos não foi fundada diretamente por Paulo. Paulo recebeu informações desta igreja. Ele estaria possivelmente preso, e ele recebeu então a visita de um grupo de líderes da igreja de Colossos, e esses líderes então trouxeram informações sobre aquela igreja, como era aquela igreja, como ela se conduzia, como era o seu dia a dia, enfim. E Paulo então escreve essa carta, e ele então diz aqui, como nesse texto, a partir do verso 9, ele diz: por essa razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais
cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E ele diz por quê e para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo toma muito interesse por aquela igreja e ele fala que passa a orar intensamente em favor daquela igreja. O que Paulo buscava em oração para aquela igreja? Que aquela igreja crescesse e crescesse no conhecimento de Deus. Como é que se cresce no conhecimento de Deus? Do mesmo modo como se cresce no conhecimento nós aqui uns dos outros, pela convivência. Então é pela convivência com Deus que uma pessoa cresce no conhecimento dele. Como é essa convivência? É uma convivência onde você ouve Deus nas Escrituras, você ouve Deus no seu tempo de reflexão, de meditação, de oração. Então é assim que se conhece a Deus. E é assim que se cresce no conhecimento de Deus, pelo estudo e meditação das Escrituras, pela oração constante e, enfim, isso implica em convivência. Se alguém lê as Escrituras uma vez na vida e deixa a sua Bíblia fechada e não se volta mais para ela, se alguém não tem um tempo de oração constante e diário, então como é que está sendo essa convivência? Se duas pessoas convivem próximas umas das outras, próximas fisicamente, mas elas não conversam, elas não se abrem, não há transparência de uma para com outra, então, claro que se vai conhecendo pouco. Não raro a gente escuta história onde pessoas, um certo dia, uma fala esbravejando para outra, dizendo, você não me conhece. Isso depois de estarem vivendo próximo da outra por longo tempo. Olha, pode ser que uma pessoa seja cristã há algum tempo e ela conheça pouco a Deus. Amém, que ela o conheça o suficiente para ela ter a salvação. Mas Deus quer que a pessoa o conheça mais profundamente. E para isso, então, convivência intensa, marcada por estudo das Escrituras, por ouvir exposição, ministrações das Escrituras e oração. Quando a gente estuda as Escrituras, quando a gente ouve ministração das Escrituras, Deus está falando. Quando a gente está orando, nós estamos falando com Deus. E não raro, na oração, quando a gente permite, Deus também nos fala. Se uma pessoa fica orando, é uma conversa com Deus, e a pessoa desanda falando, e não dá aquela paradinha reflexiva, talvez Deus quer falar e ele não consegue. Você para um pouquinho aí que eu queria dizer alguma coisa. Então é isso, gente. Conhecer a Deus e crescer no conhecimento de Deus, pressupondo-se convivência marcada por estudo, por recepção de ministrações da palavra e oração. Deus abençoe vocês todos em nome e para a glória de Jesus Cristo. Que tenhamos uma boa aula. Esteja atento ao que o seu professor vai estar falando, é uma oportunidade de você estar ouvindo Deus, ok? E crescendo no conhecimento dele. Não importa qual seja a sua faixa de idade, esteja atento para a aula que seu professor estiver direcionando a você. Deus abençoe vocês, que ele seja engrandecido e louvado. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde. E à noite, às 18 horas, nos encontraremos em nosso templo aqui da Catarina Manzoni para mais uma celebração presencial. Venha você, se você sabe que você está nas condições previstas para estar numa reunião presencial, venha então você, venha com toda boa disposição, e a diaconia da igreja está atenta para servir a ceia a pessoas que estejam por alguma forma impedidas
de estarem presencialmente aqui no templo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Até então, às 18 horas, celebrando ao Senhor. Amém e amém.